se você se entregasse ao desconhecido? A psicossíntese foi a minha tábua de salvação. Ao longo da formação, durante 3 anos, consegui me manter suficientemente enraizado para integrar as minhas múltiplas personalidades, experiências, memórias e vidas passadas. O trabalho como voluntário no Centro de Psicossíntese, associado às sessões de terapia sintética, surtiu um efeito restaurativo em minha psique multifragmentada. Sobre a plataforma psicoespiritual da psicossíntese, o eu-ego se alinhou ao eu-alma, e assim pude sintetizar uma nova identidade, mais íntegra, mais integrada e mais sintonizada à minha essência. Nasci aí, terapeuta. Mas antes que essa nova personalidade síntese nascesse, um profundo trabalho de autoobservação, identificação e desidentificação, aceitação, perdão, cura, desapego e reintegração foi necessário. Como resultado dessa pesquisa interna, identifiquei as 3 principais personalidades que governaram, em mandatos alternados, a minha vida: o executivo, o poeta e o monge. Esses núcleos energéticos, psicológicos e arquetípicos aglutinaram dinamicamente outros núcleos psíquicos menores, como a criança, o crítico, o preguiçoso, o velho, o holopata e etc., e estiveram mais ou menos presentes ao longo das fases da minha vida. O que descobri é que, em cada fase do meu desenvolvimento cronológico, uma dessas personalidades regia a consciência. Do 0 aos 7 anos, foi o reinado do monge. Dos 7 aos 14, do poeta. Dos 14 aos 28, do executivo. O monge se relacionava com a energia do meu duplo, Pagpa. O poeta reverberava a energia passada como Coleridge, e o executivo com a de um mercador judeu que descobriria mais tarde. A partir dos 28 anos, quando comecei a fazer terapia, o processo de síntese pessoal se acelerou, e essas 3 personalidades começaram a compartilhar as escolhas que fazia em meu dia a dia. Obviamente, na época, não tinha consciência de que esse processo estava em curso, o que me fazia parecer ter um transtorno tripolar. Às vezes, decidia pensando como um executivo ágil, ambicioso, prático, tecnológico e empreendedor. Às vezes, como o poeta ingênuo, feminino, criativo, preguiçoso e sonhador. E outras tantas vezes, como um monge amoroso, pacífico, bem-humorado e intuitivo. O terapeuta, o meu eu mais atual, nasceu da psicossíntese dessas 3 personalidades, que ainda continuam fractalmente vivas em mim. Essa personalidade síntese, o terapeuta, foi a evolução do meu processo sintético e trouxe não só novas visões, como novos desafios, anseios e buscas, e ainda luta para permanecer ancorada no 4º chakra. Voltar a trabalhar após o período sabático de 3 anos foi uma bênção inesperada. Com o objetivo de recomeçar, enviei um e-mail para um pequeno grupo de amigos comunicando minha nova atividade e selecionando cobaias humanas para o atendimento experimental de coaching e terapia. 3 cobaias se apresentaram e assim comecei minha nova profissão. Meus guias estavam muito felizes comigo e finalmente resolveram atender a um pedido que eu fizera há muito tempo, uma consulta individual com Mestre Po. Segundo eles, essa não era uma ocorrência padrão e eu teria que investir muitos créditos kármicos para conseguir o que almejava. Mestre Po era ocupadíssimo e não dava consultas na forma como imaginamos, mas, eventualmente, dependendo da situação, ele se abria para uma interação direta. Segundo Ian, a consulta não era nada do que eu poderia esperar ou supor. Por isso sugeriu que eu tivesse muito claro qual era o propósito do encontro
e que, quando estivesse pronto, ele tentaria viabilizar o contato. Fiquei feliz com essa possibilidade. Não tinha certeza se estava pronto, porém, decidi arriscar assim mesmo, embalado pelo bom momento que vivenciava. Achei que merecia um presente de formatura e queria muito estar com o mestre. Na noite de lua cheia de maio de 2005, Ian me levou para passear. Nosso destino foi a paracidade de São Paulo, mais especificamente, o para-bairro da Vila Madalena. As paracidades são as cidades extrafísicas, as quais podem ser descritas como as cidades reflexo, que se manifestam no plano astral ao redor da esfera da Terra. Existem infinitas cidades no astral, em múltiplas dimensões, cada qual com uma configuração e uma faixa de frequência vibratória e consciencial. Muitas delas funcionam hiperconectadas às cidades físicas e são mais ou menos parecidas, mas não exatamente iguais. Seus habitantes, geralmente, são consciências que se preparam para uma nova vida em nosso planeta, ou que se refugiam lá após uma vida. Viver nessas cidades é uma forma de se acostumar com a rotina, com a estética, com a cultura e com os hábitos e costumes terrenos. É para lá também que vão muitas consciências projetadas à noite, a fim de receber conhecimentos e fazer tratamentos psicoenergéticos. De certa forma, as cidades extrafísicas podem ser vistas como espaços-tempos intermediários e transitórios entre a esfera terrena e as esferas mais sutis. Ao me manifestar projetado na Vila Madalena astral, mas sem saber que estava lá, identifiquei um homem e um menino conversando numa praça. Me senti magneticamente atraído e volitei em direção a eles. Quando estou fora do corpo, sempre que possível, procuro me localizar, e uma das formas de fazer isso é pedindo referências. Nomes, números, símbolos, cores são mais fáceis de lembrar ao acordar. Olá! Vocês poderiam me dizer onde estou? Telepatizei. Eles ficaram surpresos com a minha pergunta, e o homem, que parecia meio atordoado, respondeu: Você está na nossa cidade. Sim, mas que cidade é essa? Perguntei aflito. Essa é a sua cidade. O menino riu com a resposta do homem. Mas como assim? Ela até parece com a minha cidade, mas é um pouco diferente. Qual é o seu bairro? Perguntou gentilmente o menino, que parecia estar mais consciente que o homem. Eu moro na Vila Madalena, em São Paulo, no Brasil, na Terra. E aqui? Que lugar é esse? Isso aqui é o astral, não é? Perguntei mais uma vez, querendo muito saber onde estava. O homem levou um susto. O menino começou a rir, e eu não entendi nada. Então vi o tubo de luz saindo da nuca do homem, e percebi que ele também estava projetado, e ao que parecia, sem muita consciência disso. Quando estamos projetados, podemos estar com um coeficiente de lucidez que varia de 20% a 80%. O menino, que não tinha o tubo de luz, falou pausadamente. Vou explicar uma coisa. Vocês dois estão projetados, mas eu não. Nós estamos na cidade extrafísica sobre a cidade de São Paulo, mais especificamente sobre o bairro da Vila Madalena. Como vocês sabem, existe uma hiperconexão entre as cidades físicas e astrais. O homem ficou ainda mais surpreso, e eu pude confirmar minhas suspeitas. A praça era muito parecida com uma praça que havia perto da minha casa, mas tinha algumas diferenças sutis e mesclava coisas de aparência física e coisas de aparência energética. O homem começou a se olhar e a se medir, como se estivesse acordado de um sonho estranho sem entender nada. O menino o acalmou, com jatos harmonizantes de luz verde, e em seguida continuou revelando novos detalhes. Meu amigo aqui está se preparando para ser pai, mais especificamente para ser o meu pai. Na semana que vem, ele vai conhecer minha provável futura mãe, e nós estamos aqui conversando para sintonizar nossas vibrações. Também estou dando umas dicas e orientações gerais, e mostrando que não há motivos para preocupações. Mas me diga uma coisa, e qual vai ser a sua profissão? Perguntei para o menino, querendo saber mais detalhes do seu projeto de vida. O meu trabalho é de cura.
mas a forma pela qual vou realizar essa missão depende de muitos fatores, como quem será minha mãe, por exemplo. Existem no espectro de possibilidades 3 possíveis mulheres que podem ser minhas mães. A primeira, que ele vai conhecer na semana que vem, tem 82% de chance. A segunda tem 13% e a terceira 5%. Se minha mãe for aquela que está originalmente destinada a ser, ou seja, a primeira, eu provavelmente serei um feliz e bem-sucedido médico homeopata antroposófico que ajudará milhares de pessoas. Se a minha mãe for a segunda, provavelmente serei um farmacêutico frustrado, mas se for a terceira, provavelmente serei um infeliz e deprimido funcionário de uma empresa de assistência médica. É claro que nada disso é definitivo, mas é evidente também que tudo isso é possível. No meu caso específico, por motivos kármicos, a escolha da mãe é absolutamente fundamental. Bom, a escolha dos pais é sempre importante, né? Porém, em alguns casos, como o meu, é decisiva para que eu consiga realizar a minha missão, devido a algumas questões kármicas, muito difíceis de serem explicadas agora. Mas em que pé estão as coisas? Perguntei, curiosíssimo com aquela história toda. Ele me pareceu feliz em poder responder à minha indagação. Enquanto isso, o homem, semiconscientemente e semi-anestesiado com toda a energia que o menino estava lhe enviando, parecia ouvir e não compreender nada. Bem, o meu futuro pai aqui vai conhecer a minha futura mãe, que já está mais do que preparada para ter um filho, na semana que vem, durante uma entrevista de emprego. Eles vão se reconhecer imediatamente. Ambos carregam um chip implantado em suas auras, e quando se encontrarem, eles vão ser ativados e a atração vai ser total. Está tudo projetado. Agora, só precisamos aguardar e torcer para que nenhum empecilho surja, e eles sempre podem aparecer. Minha futura mãe é muito bonita. Isso é um empecilho, porque ela atrai muitos homens, o que confunde e pode impedi-la de ver com clareza qual é o seu par ideal. Mas nossos guias estão juntos e cooperando para que tudo aconteça como previsto, finalizou o menino, que pela primeira vez demonstrava alguma insegurança. Pude perceber isso pela ondulação tremida das suas emanações energéticas. Enquanto ele comentava sobre suas possíveis mães, eu me perguntava por que ele estava me dizendo tudo aquilo. Será que conhecia alguma dessas mulheres? Ele leu o meu pensamento. Sim, você conhece a número 1. Ela é uma das suas clientes, revelou o menino. Ao ouvir essa informação, o futuro pai tremeu e me fulminou com os olhos. O menino tentou acalmá-lo, e antes que pudesse dizer algo, Ian me tirou de lá e me mudou de cenário. Mas Ian, por que você interrompeu a minha conversa? Perguntei indignado. É melhor você não saber de mais nada, respondeu ele, tentando mudar de assunto. Como assim? E aquele acordo de vocês não interferirem nas minhas escolhas? E aquele acordo de nós o protegermos? Retrucou ele afiado. E o meu livre-arbítrio? Se você quiser saber mais detalhes, eu te conto, mas só vai confundi-lo ainda mais. Você já passou por um processo muito profundo de transformação e agora está se reorganizando na vida. Melhor seria você focar o seu trabalho e a sua prática pessoal. Uma coisa não impede a outra, Ian. Eu preferiria saber. Não faz parte da evolução aprender a lidar com qualquer situação que se apresente, por mais difícil que ela possa parecer? Sim, é verdade, mas dentro das suas possibilidades energéticas e conscienciais. Mas se eu não estava pronto, por que é que fui apresentado a essa situação, então? Por que você deixou esse encontro acontecer? Você bem sabe que não controlamos tudo o que acontece. Foi a sua própria energia e o seu karma que atraíram a situação. Eu apenas queria poupá-lo. Me poupar, Ian? Você me levou para lá, deixou a conversa acontecer, e na hora H em que o assunto está engrenando, você me puxa de volta? Ok, Fábio. Já que você insiste, vamos lá. A mulher número 1 é a Kira, a sua nova cliente. Quem? A Kira? A minha cliente? Exclamei surpreso. Exatamente. Na semana que vem, ela vai conhecer o provável futuro pai daquele menino por quem você se afeiçoou. Se tudo acontecer como deve, ela será a mãe do menino. É o ideal para o pai, para a mãe e para o menino, e para você também. Mas justo a Kira?
Não acredito, não é possível. Mas por que não, Fábio? Por quê? Por que não, Fábio? Porque eu estou apaixonado por ela, Ian, confessei. Eu bem sei, admitiu ele compassivamente. Senti uma atração muito forte por ela desde que a conheci, e acho que é recíproco. Posso sentir na maneira como ela me olha. Mas a Kira é minha cliente, eu não sei o que fazer. O projeto principal, como você acabou de saber, sugere que ela se case com ele. Você é um desvio de rota e está na margem de erro. Vocês já foram amantes em outras vidas. Ela era casada e você a seduziu. Por sua causa, ela se separou. Mas você não ficou com ela. Resultado, ela ficou sozinha e queimada na sociedade. Para compensar, você prometeu que iria ajudá-la nessa vida como um coach, terapeuta ou como um amigo. Se você tiver um caso com ela, estará repetindo a novela. Mas e se eu me casar com ela, não seria uma outra forma de compensar o meu karma? Entre vocês, a atração é apenas sexual. Não há afinidade espiritual nem compatibilidade de missão. E no final, o drama vai se repetir. Passado o fulgor, você vai abandoná-la. Como você já sabe, a tendência à repetição é muito grande. Quer dizer que, se eu ficar com ela, aquele menino vai ser um farmacêutico infeliz? Provavelmente. Mas o que importa agora é você tomar consciência da importância e das consequências das suas escolhas. É um grande aprendizado para você refletir muito bem sobre cada pequena escolha que faz no dia a dia. Não há pensamento ou ação branca, como você gostaria que fosse. Está tudo hiperconectado, lembra-se? E como esquecer? Mas, e se você não tivesse me contado? Eu poderia ficar com ela sem essas consequências kármicas e poderia alegar que não sabia. Mais consciência, mais responsabilidade. Agora você já sabe das implicações de uma eventual relação com ela. O peso da sua decisão é bem maior. Sua responsabilidade é bem maior. Agora você não tem desculpa. Tá bom, mas e se eu não soubesse? O peso seria diferente, mas ainda assim existiria a responsabilidade. E os efeitos seriam praticamente os mesmos. Ela não se casaria com ele, você não ficaria com ela e o menino nasceria de uma outra mãe. E você perderia a chance de resolver esse pequeno nó kármico. Ok, mas e se eu não tivesse conhecimento disso? As chances de repetir o padrão seriam enormes. Com uma atração tão forte, quem consegue resistir? Eu sei. Por isso é tão difícil se libertar dos padrões condicionados do passado sem um trabalho de autoconhecimento e cura. Os padrões são fórmulas energéticas, programas que tendem a se repetir holograficamente. Sem expandir a visão e sem um trabalho energético de reprogramação da consciência, ficamos reféns das eternas repetições. Então, ainda bem que insisti em saber, senão provavelmente iria recair nesse padrão. Por que você não queria me contar então? Não entendi. Eu estava, vamos dizer, blefando. Existem outros elementos envolvidos no processo, Fábio. Primeiro, só pude interferir mais diretamente, te revelando as informações porque você insistiu em saber. Foi a sua própria consciência que buscou essa responsabilidade. E é assim que deve ser. Ponto para você. Mas há também um outro importante elemento aqui. Caso eu não te contasse, você também teria que lidar com a situação por outra perspectiva. Existe uma questão ética envolvida aí. Ela o procurou para pedir ajuda como profissional. A sua responsabilidade é se manter neutro. Aliás, foi o jeito que vocês arrumaram para tentar evitar o padrão, se reencontrarem sob circunstâncias profissionais e não pessoais. Lembra-se? Mas, se eu ficasse com ela após finalizarmos o processo de terapia? Após o processo, ela provavelmente estaria casada e com um filho. Se você tivesse com ela, a chance de o padrão se repetir seria muito grande. E se eu não soubesse, não a aceitasse como cliente e tivesse um caso com ela? Aí não haveria questão ética, mas continuaria existindo a questão principal, que é você aprender a discernir as suas compatibilidades, ter consciência das suas escolhas e assumir a responsabilidade por suas ações e seus pensamentos. Se você agora sabe de tudo, é porque estava em seu espectro de possibilidades saber. Você buscou e encontrou,
Se não soubesse, como agora sabe, é porque não buscou o que poderia buscar, ou seja, a responsabilidade continuaria sendo sua, por não ter acessado o que estava ao seu alcance. E antes que você pergunte, se não estivesse ao seu alcance, tudo mudaria e você estaria inconscientemente preso nas malhas da ilusão e da repetição. Não tem escapatória, meu amigo. Consciência é a resposta. Sem consciência, não há liberdade. Liberdade é responsabilidade. Você é responsável por tudo o que acontece. A conversa com Ian me deixou atordoado. Kira era apenas uma das minhas relações e escolhas. Quando comecei a computar todas as relações nas quais já havia me envolvido e em todas as escolhas que já havia feito sem reflexão e discernimento, fiquei perplexo e com medo. A percepção é que eu vivera a maior parte da minha vida de forma inconsciente, repetindo padrões condicionados e alimentando ilusões. A imagem do iceberg sonâmbulo brotou mais uma vez em minha mente. Estou feliz por estar aqui, Fábio. Esse trabalho está sendo muito bom para mim. Você está me ajudando a me conectar comigo mesma e com meus desejos. Sinto uma conexão muito forte com você, ela falou logo ao chegar. Kira é cantora e apareceu deslumbrante para sua consulta no dia seguinte. Seus olhos faiscavam e seu corpo exalava prazeres. Eu estava apenas começando minha prática como terapeuta. Imaginava que em alguns momentos teria que lidar com uma tentação dessa natureza, mas não imaginei que seria logo no começo. Aquilo realmente parecia um teste. Ela estava feliz, pois acabara de voltar de uma reunião com uma gravadora que eu havia indicado e eles se interessaram pelo trabalho. Felizmente, eu estava preparado para o encontro. Reforcei a meditação e me mantive neutro durante a consulta, tentando não deixar nenhuma fresta aberta. A possibilidade de condenar aquele menino a uma vida de infelicidade era a âncora que freava a minha paixão. Ao longo da conversa, senti que ela foi esfriando, como se tivesse percebido algo. Chegou a comentar que eu parecia ligeiramente distante. Fico feliz em saber, Kira. Como é que foi a reunião com a gravadora? Respondi cordialmente. Ela sentiu a mudança no meu tom de voz. Um silêncio estabeleceu-se. Ela percebeu que, ao contrário do último encontro, eu estava apenas no papel de terapeuta. No invisível, esfriei o campo. Enviava holoformas com mensagens energéticas de amizade para ela, explicando que as fantasias que havíamos alimentado não poderiam se sustentar. Me desculpei. Somos apenas amigos, declarei silenciosamente. Seus olhos divagaram. Sua voz tropeçou. Ela estranhou, acusou o golpe, mas aceitou a proposta. Foi tudo bem, Fábio. O produtor musical gostou de mim. Até me convidou para ir a uma festa hoje. Estava em dúvida se eu deveria ir ou não, mas eu acho que vou. Pendi a cabeça favoravelmente. Kira nunca mais voltou. 2 meses depois, ela escreveu se desculpando pelo sumiço, me agradecendo pelo trabalho e me dizendo que a meta da terapia havia sido alcançada, já que a gravadora a contratara e ela estava namorando o produtor. Considerando que, além disso, estava curando um karma e ajudando o menino a ser um médico feliz, acredito que esse tenha sido um dos atendimentos mais eficazes em toda a minha carreira. Esse fato me despertou para a natureza multidimensional do trabalho terapêutico. Ao atender alguém, estamos, na verdade, impactando ao mesmo tempo outros seres em outras dimensões. Agora compreendia uma lição de Mestre Po, que me disse: ao facilitar a cura de uma pessoa na dimensão física, vocês estarão facilitando a cura de muitas no astral. Lembre-se disso quando seu trabalho parecer pouco, pequeno e ineficiente.
O holoterapeuta sintetizador trabalha com consciência ativa em múltiplas dimensões simultâneas.